18. Romanos 8, 18. Todo mundo abriu? Romanos 8, 18. Assim diz a palavra: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você pode repetir comigo? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E eu quero chamar a atenção para um detalhe nesse versículo. Não é a glória que a nós vai ser revelada, mas a glória que em nós será revelada. Antes de entrar na palavra propriamente dita, eu quero falar como é que gerou essa mensagem, né? Eu entrei no site que eu gosto muito, além do nosso, é claro, né, tv.com.br, mas um site que eu gosto muito é o Voltemos ao Evangelho.com. E eu li lá recentemente uma carta de uma mãe que essa mãe é uma carta que ela escreveu, deixou para os 3 filhos dela. Ela morreu aos 32 anos de câncer, né? Na verdade, ela, quando teve o último filho, ela, não sei se durante a gestação ou depois, ela desenvolveu um câncer de mama, fez quimioterapia, a princípio conseguiu curar, mas depois retornou, e 5 anos mais tarde ela morreu. E aquela carta, ela fala uma coisa muito impressionante, e é o que eu vou bater na palavra, e é o que o Senhor falou comigo no domingo aqui, né? O ver todo, né? E glória a Deus por isso, que ele estava aqui, viu que o Senhor manifestou verdadeiramente e usou pessoas aqui. Mas a mim particularmente, eu fiquei no meu cantinho ali e ele foi ministrando essa palavra no meu coração. E aí nessa carta, o que mais me chama a atenção é o quê? É que ela conta a história dela como cristã, né? Mesmo depois de saber que estava doente, de saber que estava doente, ela não desanimou na fé, muito pelo contrário, saiu da rua e na mão do Senhor. E durante os anos, né, que ela ficou doente, ela clamava ao Senhor para que o Senhor a curasse. E o Senhor, né, aí aconteceu o que não curou ela, né, e ela morreu. Mas e assim, na carta não fala isso, mas no site conta alguns detalhes da vida dela e fala que a fé dela, que não se abalou por causa da doença, Deus usou aquela situação dela para ganhar outras pessoas a Cristo. As pessoas se converteram pela situação dela. E uma coisa que o Senhor ministrou comigo aqui, e teoricamente é a mensagem, o tema dessa palavra, que é alegria no sofrimento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 15. Porque, irmãos, se você pegar a Bíblia, se você ler a Bíblia, né, o seguir a Cristo verdadeiramente, ele está, se você for buscar as histórias dos cristãos da igreja primitiva, né, dos apóstolos, e você olhar a igreja de hoje, você vê que há algo errado, né?
Hoje ser evangélico não existe um sofrer por Cristo, né? É o contrário do que diz a Bíblia. Hoje se vive para Jesus só com vitórias, com bênçãos, e se você olhar para a Bíblia, é totalmente ao contrário, né? Quanto mais as pessoas sofriam pelo Evangelho, mais a glória de Cristo brilhava, né? As pessoas passavam por sofrimentos por Cristo, não é sofrimento da vida, né? Sofrimento humano, mas o sofrimento pela causa de Cristo, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que levam a palavra de Cristo. E aí eu quero ler João 15, porque o que a Bíblia diz e o que o próprio Senhor Jesus disse é diferente do que nós vemos hoje aí. De João 15, a partir do versículo 11, assim fala: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: ame-se uns aos outros. A Jesus fala isso com eles, né, teoricamente, dá essa palavra, mas em seguida, no 18 ele começa: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Jesus não está falando, por isso o mundo pode te odiar. Por isso, o mundo te odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Capítulo 16, 1. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Aqui está falando de quê? Da própria igreja perseguindo aos que são fiéis a Cristo. Ou seja, quem os matar pensará que está prestando o culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou-lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Aí não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com você. Então, irmãos, eu costumo na minha vida, né? Eu costumo, quando as coisas estão indo muito bem para mim, estão indo muito fáceis para mim, eu começo a desconfiar. Ou seja, eu começo a pensar, será que eu estou tomando a forma do mundo? Né? Será que eu estou deixando a Babilônia me contaminar? Porque o que deve acontecer com quem segue a Cristo é sofrer uma oposição pesada, né? Uma oposição de perseguição mesmo, algo que como Cristo sofreu, né? Aí você fala assim, então as pessoas não podem prosperar? Pode. Deus pode nos fazer crescer no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa vida, mas vai fazer crescer
debaixo de oposição. Não é você crescer sem ninguém se opor a você. Deus não vai, te faz crescer, mas através de resistência, através de oposição do sistema governado pelo diabo, que a Bíblia chama de mundo, né? E se você vê a obra de Deus desde do início, ela vem crescendo assim, né? Vidas de muitos irmãos nossos, vidas de muitas pessoas até hoje são ceifadas para que o Evangelho cresça, né? E se você pegar o texto de João 15, né, Jesus está falando de videira, né? Que ele é videira verdadeira, nós estamos os ramos, né, os frutos e tal. E aí você fala assim, né? A uva, né? Você pegar a uva, que é a fruta da videira, ela só sai suco se você espremer ela, né? Se você amassar ela, ela sai bastante suco, né? Então, o que o Senhor ministrou no meu coração é que estávamos ficamos no culto de domingo aqui, adoramos a Deus e glória a Deus por isso. O Senhor faz essas coisas conosco, vem nessa sua presença, faz com que nós estejamos alegres, mas o Senhor também quer que nós tenhamos alegria em meio ao sofrimento. Por quê? Porque se alegrar quando o Senhor vem e nos abençoa, isso é fácil, até o ímpio faz, até o ímpio agradece a Deus quando ganha as coisas, né? Mas nós provamos que somos crentes verdadeiros, e aí é o texto de Romanos 8,18 que fala que o sofrimento não é comparado com a glória que em nós é revelada. Quando nós sofremos pelo Evangelho e permanecemos firmes ao Senhor, a glória de Deus, algo de dentro de nós brilha, e as pessoas que estão à nossa volta são alcançadas até sem entender, porque elas olham e falam, como é que pode? O cara está passando aperto, passando sufoco e está adorando a Deus, glorificando a Deus. E foi muito essa carta a carta dessa mãe, ela fala disso, né? Que pessoas foram alcançadas assim. Então, irmãos, a glória de Deus, ela vai brilhar quando a gente, como eu falei, passamos por sofrimento, quando somos injustiçados, quando somos desprezados, porque às vezes as pessoas nos desprezam verdadeiramente, através da perfeição mesmo, né? Que as pessoas queiram calar a sua boca para você não falar a verdade, mas isso tem que ser motivo de alegria. É o que o Senhor quer falar com a gente hoje. Isso tem que ser algo que o nosso coração deseje e se alegre. Assim como você via no livro de Atos, você via os discípulos, quando eram açoitados pela causa de Cristo, eles saíram daqueles lugares alegres, felizes, por poder partilhar dos sofrimentos de Cristo, né? E eles clamavam ainda a Deus para nos darem ousadia ainda mais para continuar pregando a palavra de Deus. E aí, eu quero trazer para vocês alguns exemplos. Jó. A Bíblia diz que, né, todo mundo aqui conhece a história de Jó, que o diabo pede autorização a Deus e o Senhor permite, e ele arranca tudo de Jó. E aí, quando Jó perde os seus filhos, a Bíblia diz lá em Jó 1, 20 e 21, que ele rasga suas vestes e fala: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se a gente pudesse ver o mundo espiritual nessa hora, a glória de Deus brilhou na vida daquele homem. Porque aquele homem tinha tudo para reclamar, tinha tudo para murmurar, e ele rendeu glórias a Deus. E é isso que faz a diferença na nossa vida, né? É isso que faz com que
a glória do Senhor brilhe em nós, manifeste em nós, seja revelada em nós. A igreja primitiva, quero falar algumas histórias da igreja primitiva. Eu estou estudando um pouco da história da igreja e eu já li aquele livro, Os Mártires do Coliseu. Existe uma história de uma mulher chamada Felicidade. Essa mulher, ela era, na verdade, a história de perpétua infelicidade. Eu não sei efetivamente quem era a serva da outra e quem estava grávida. Eu sei que uma delas estava grávida, uma delas estava grávida, e naquele tempo havia uma perseguição para quem era cristãos. Só que havia uma lei em Roma que não poderia executar, jogar os leões, jogar no Coliseu mulheres grávidas. E aquela mulher, irmãos, isso só sendo cheio da graça de Deus e para fazer uma coisa dessa. Ela teve um filho prematuramente e se alegrou de ter o filho dela prematuramente para poder morrer por Cristo. Ela entregou seu filho a uma pessoa para cuidar e foi morrer por Cristo. Agora você imagina, e a história da igreja conta que esses mártires morriam celebrando, cantando. Você imagina para aquelas pessoas que estavam ali naquele coliseu lotado, olhar para aquelas pessoas. Eu creio que muitas delas se converteram em meio ao sofrimento daquelas pessoas. Aquelas pessoas foram instrumentos de Deus para que outras almas fossem alcançadas. Deus fez com que elas sofressem pelo Evangelho para que alcançassem outras pessoas. Aí eu pergunto, será que estamos preparados para isso? Para sair do nosso conforto e dar a nossa vida a Cristo, para que Cristo alcance outros? Né? Ali no livro dos Mártires do Coliseu tem cenas de pegarem cristãos e rodar no carro pelo Coliseu, arrastando, quebrar a pessoa todinha, e aí largar no meio todo desconjuntado aquele cristão e soltarem as feras, aquelas feras que ficavam às vezes 2, 3 dias sem comer para poder entrar e devorar as pessoas. E você vê histórias de feras se deitarem ao lado daquelas pessoas, lamberem as feridas daquela pessoa. E aí você imagina o que é isso para uma pessoa olhando, né? Como a glória de Deus brilhou ali, como Deus manifestou a sua glória, mostrou que Ele era poderoso para guardar aquela vida, que tudo aquilo estava acontecendo porque Ele queria que acontecesse, né? Policarpo ele quando foi feito mártir, já tinha 86 anos. Na verdade, ele viveu pregando e fugindo das perseguições. E a história conta que um dia Deus, em sonho, mandou ele se entregar. E aí ele se entrega com 86 anos. E aquela situação, né, mandaram ele negar a Cristo. E ele fala: eu servi a Deus 86 anos da minha vida, não vai ser agora que eu vou negar a Cristo. E aí jogam ele num caldeirão com fogo, e a história conta que ele não é queimado, irmãos. Que o fogo envolve ele todo e ele não é queimado. Você imagina o que é isso para aquelas pessoas que estavam olhando? E aí a história conta que teve que vir um cara com uma lança e matá-lo, porque o fogo não queimava. João, o apóstolo João,
foi jogado num caldeirão de azeite fervendo, e ele não queimou. E a história conta que ele ainda fala: não, eu não me queimei, porque o fogo que está dentro de mim é mais forte do que esse fogo vai formar. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar, mas como o sofrer por Cristo é algo que para o cristão tem que ser uma realização, né? Não é algo que é lógico, irmão. Isso não é uma coisa que você... outro dia até eu conversando com o Rafael, ele falou, né? Se tivesse um exército romano ali fora, eu iria morrer, mas dizer que eu iria alegre, eu não sei. Mas a história da igreja conta que aqueles homens, eles procuravam a morte, eles saíam para pregar, sabiam que as pessoas, elas perseguiam, e eles saíam à rua para pregar, buscando morrer por Cristo. Isso é louco demais, irmão. Isso é louco demais. Só quem entende que o sofrer por Cristo, só quem não dá, só quem cumpre aquela palavra no seu coração de que perder a sua vida para ganhar ela depois, aquilo que o Senhor fala, aquele que perder a sua vida a achará. Pessoas que não deram caso da sua vida para poder levar a Cristo a outras pessoas. E com certeza muitos se converteram, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Isso aqui para mim essa é uma das passagens. A Bíblia é linda, né? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é linda, mas essas cenas eu fico às vezes imaginando e como o Senhor foi glorificado naquele momento, como aqueles homens glorificaram a Deus, né? Como a glória de Deus brilhava. Eu quero mostrar uma cena clássica, como Deus foi glorificado e as pessoas se renderam. É quando essa história conta, em Daniel 3, conta que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo, né? Algumas pessoas queriam armar uma cilada para eles, porque eles não tinham uma imagem de ouro de Nabucodonosor, que quando tocava lá no final, as pessoas se dobravam com aquela imagem. E eles não se dobravam, eram os únicos que ficavam em pé. Então, armaram uma cilada para eles, foram falar com Nabucodonosor. E Nabucodonosor reúne todas aquelas pessoas e soa aquele som, e eles não se dobram. A Bíblia diz que Nabucodonosor fica muito furioso e manda chamar eles. E, irmão, se você ler a Bíblia, você vê que Nabucodonosor era Satanás ali, né? Era Satanás na frente de Sadraque, Mesaque e Abednego. E a palavra foi, no versículo 14 fala assim, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a minha imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, o pífaro da fita, da harpa, e um monte de instrumento aqui, enfim, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu lhes fiz, será melhor para vocês. Mas se não o adorarem, serão imediatamente atirados em uma fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los da minha mão. Irmão, diante de uma cena dessa aqui, com a igreja que nós temos hoje, eu me arrisco a dizer que, para ser bem light, 95%
É só fazer assim, né? É só declarar jeitinho, né? Mas olha o que esses homens falam na cara de Nabucodonosor. O cara era o rei. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e se Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles não estavam nem aí se Deus livraria eles ou não, irmãos. Porque se você saber que Deus vai te livrar, é mole, né? Se tu souber que a arma do cara vai sair o tiro, vai mandar o peitão lá, vai encostar o peito na arma dele, atira aí, atira aí. É diferente, né? Eles não sabiam, eles falam, se Deus quiser livrar, Ele pode me livrar. Mas mesmo que Ele não me livre ou não me dobraria, aí a gente conhece a cena que acontece, eles cobrem eles com as coisas, amarram eles todinho, jogam ele na fornalha, e aí Bíblia diz que Nabucodonosor ficou mais furioso ainda, mandou aumentar 7 vezes o aquecimento da fornalha e jogam eles ali dentro. E aí quando ele olha, eles estão, amarraram ele todinho, cobriram não sei o que, amarraram, quando eles olham para eles estão todos desamarrados, livres, e tem o outro homem lá, o quarto homem, com a imagem de um anjo, e a Bíblia diz que eles saem lá de dentro, não há um fio de cabelo queimado, nem cheirar a fumaça eles cheiram. E aí que eu digo para você, aí a glória de Deus brilha em nós. E aí olha o que acontece, no versículo 28, disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Isso foi exposto. Mas quantas pessoas no Coliseu, assistindo aqueles irmãos serem sofrendo, ser comidos por leões, né, adorando a Deus, quantas pessoas daquela, dentro do seu coração, não falaram as palavras que Nabucodonosor que ele falou aqui? Então, irmãos, essas pessoas, como diz lá em Romanos 8,18, né? A glória que neles foi revelada não teve nem como se comparar com o que eles estavam sentindo, né? A glória que brilhou dentro deles, né? Irmãos, a Bíblia diz que Estevão, né? A Bíblia diz que Estevão, ele falou que os homens com sabedoria, a gente viu naquele vídeo aqui, né? E eles não suportaram a sabedoria de Estevão, e quando olharam, a face de Estevão brilhava como de um anjo. Aquilo ali era o quê? Era a glória de Deus, irmãos. A glória de Deus brilhava na vida de Estevão. E aqueles homens olharam aquilo, né, e não suportaram, né? Era algo. Isso é o que tem que acontecer na minha e na sua vida, né? Nós temos que, é lógico, não estou dizendo para você sair aí na rua e buscar morte, né? Mas temos que entender que quando passamos por uma dificuldade, por uma perseguição, por qualquer coisa na nossa vida, no nosso trabalho, seja lá, quando as pessoas se opõem a nós, muitas vezes a gente fica com raiva e quer revidar. Não! Isso é o que tem para nós, é o que o Senhor Jesus prometeu para nós. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque é sinal que Deus está se agradando de você. É sinal que
que você está no caminho correto. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, o versículo 10 e 11, assim diz a palavra de Deus. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua glória e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Nós estamos aqui hoje porque Jesus foi morrido, porque Jesus foi esmagado, porque Jesus sofreu. Se Deus quiser, morrer você também. E se Deus quiser morrer, não vou dizer como Jesus, porque nós jamais conseguiremos sofrer o que Jesus sofreu, né? Mas se Deus quiser morrer mesmo você, para que Ele seja glorificado. Há pessoas no mundo aí, missionários, nesse mundo afora, que se a gente for buscar, são literalmente muitos pelo Senhor. Mas almas estão ganhas dia após dia. Por quê? A igreja que é acrescentada através do sofrimento de um cristão é uma igreja verdadeira. É uma igreja verdadeira. Porque o parâmetro daquela pessoa, né, para poder se converter, é outro totalmente diferente do que a gente vê. Bem, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Mas o propósito de Cristo é que nós rendamos glória a Ele. E a glória de Deus ela é manifestada em nós quando nós somos fiel a Ele nas dificuldades. Porque, como eu falei, ser fiel a Deus quando as coisas estão indo bem é muito fácil, né? Então, o que eu quero botar no seu coração, e é o que o Senhor ministrou, e é o que o Senhor tem me repetido esses dias, e que eu tenho alimentado no meu coração, é que eu entenda que o sofrer por Cristo é algo que vai ser bom para mim e que vai render glórias a Deus. É aquilo que eu falo, né? A uva ela só sai suco se ela for pressada. E eu, para finalizar essa palavra, eu queria que você abrisse em João 16. Eu também adoro essa passagem aqui. Eu sei que o contexto dessa palavra, o Senhor está falando sobre a ida dele à cruz, né? E os sentimentos que os discípulos iriam sentir naquele momento. Mas eu quero abstrair essa passagem aqui no contexto e trazer para o que eu estou falando, né? Sobre o sofrer por Cristo, ou nos alegrarmos pelo sofrimento de Cristo, em sofrer pela obra de Cristo.
que falam. O versículo 20, Jesus fala assim: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformarão em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, ou seja, no momento do sofrimento, ninguém gosta de sentir dor, amém? É óbvio que no momento você vai chorar, você vai sentir o pesar do sofrimento. Mas aqui fala assim, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. O resultado do sofrimento, depois que você passa pelaquela coisa ali, e você vê no seu coração que você resistiu, que você não negou a Cristo, que você se manteve fiel, e que o Senhor foi glorificado pela sua atitude, aquilo ali gera uma alegria no seu coração, que não tem. Eu estou falando porque isso já aconteceu comigo. Algumas vezes eu não consegui ser fiel em alguns momentos. Mas às vezes que eu consegui, a alegria que você sente por ter vencido aquilo é uma coisa que isso não tem nem como explicar. Eu acho que se vocês já sentiram isso, ou seja, de ser afrontados, muitas vezes o inimigo vir na cara de vocês e afrontar vocês, ou então tocar em alguém, fazer mal em alguém que você ama, fazer mal a você, e você naquele momento você se entristece, mas aí o Senhor vem, para falar aqui, o Senhor sempre vem, ainda que o inimigo venha e faça alguma coisa, o Senhor sempre vem depois, sempre vem o Senhor, e ele fala: e outra vez vos verei, e a tristeza de vocês, e outra vez vos verei, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Seja o Senhor vindo com uma consolação, te consolando, e aí a gente aprende aquilo de que quando você está passando pelo vale, é quando o Senhor está mais juntinho de você, ou seja, quando Ele vem e reverte o que o diabo fez, e aí você se alegra. Irmãos, vale a pena, vale a pena sofrer pela causa de Cristo. Todos homens e mais homens sofreram e entregaram as suas vidas pela causa de Cristo. E muito, veja bem, e muito da nossa fé hoje, muito do que fortifica a nossa fé hoje foram as atitudes que esses homens tiveram. E outro detalhe, se você olhar, não precisa ir muito longe não, se você buscar nomes de pessoas que há 5 anos atrás, que há 10 anos atrás eram sei lá, a referência em alguma área, talvez hoje você nem lembre dela mais. Talvez você hoje nem saiba, se eu te falar o nome dela, o que foi ficar? Você não vai nem saber quem essa pessoa foi. Mas esses nomes aqui, há 2000 anos, coisas que eu falei que hoje aconteceram há 2000 anos atrás. E
essas histórias são contadas até hoje. O nome de algumas pessoas dessas são lembradas até hoje. Isso é algo que vale a pena, irmãos. Não que eles recebam glória, eu estou falando isso para que se faça uma estátua para eles e se ajoelhem diante deles, não é isso. Mas foram pessoas que se mostraram que é possível servir a Cristo, que é possível ser fiel a Cristo, que é possível viver separado desse mundo. Homens que, porque às vezes as pessoas falam, os apóstolos, os apóstolos estavam ali junto de Jesus, eles viram Jesus curar o enfermo, eles viram Jesus os milagres, estiveram com Jesus, mas outros homens que nem viram Cristo, muitos que nem conheceram os apóstolos, tiveram essa atitude. Foram homens que serviram a Deus, foram homens que deram a sua vida e o Senhor foi glorificado. A glória, como eu li no texto, o sofrimento deles não pôde ser comparado com a glória que foi revelada através da vida deles. E é isso que o Senhor moveu no meu coração. Que nós, aqui como igreja, nos alegremos quando o Senhor fizer o que Ele fez no livro aqui, que foi louvores, usou, o Senhor nos alegrou. Mas que nós, muito mais, nos alegremos quando o Senhor quiser que nós sofremos, que nós passemos sofrimento por Ele, quando Ele quiser moer literalmente a gente. Que nós não só cantemos, não só nos alegremos quando o Senhor vem e estamos junto de irmãos. Porque o que a Bíblia promete para os cristãos fiéis a Cristo é bíblico, não sou eu que estou inventando, e é algo que é real. É perseguição, injustiça, sofrimento, porque o mundo vai odiar a gente. E nós precisamos nos manter fiel a Cristo para isso acontecer. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês e que vocês possam meditar nessa palavra, buscar em Deus a confirmação de tudo isso que eu falei aqui, porque eu tenho certeza que se nós tivermos essa consciência, se nós tivermos esse fogo queimando no nosso coração, nós seremos inabaláveis, nada vai poder parar a gente, porque a única coisa que pode parar o cristão é ele diante de um sofrimento, diante de uma situação adversa, ele recua, ele que recua, o Senhor não tem prazer nele. Lógico que na história da igreja, muitos homens tiveram histórias lindas como essa, mas não vamos nos enganar, muitos homens voltaram atrás, muitos homens negaram a Cristo, muitos homens, para prevalecer a sua vida, eles negaram a Cristo. Então, só que, o que eu falei, quem são essas pessoas? São pessoas que talvez os seus nomes desapareceram ao longo do século, mas esses nomes que se renderam ao Senhor são lembrados até hoje. E imagine, irmão, se Jesus está às portas, as coisas estão aí, o Senhor está às portas, mas vamos supor que o Senhor demore um pouco mais, mas que legal, outras gerações que vêm depois da gente falam assim, tinha um cara chamado Fábio lá na igreja e APV, aquele homem era servo de Deus, ele entregou a vida a Cristo,
diante de uma situação, o inimigo afrontou ele não negou, ferrou, arrastou a cabeça pela causa de Cristo. Não que gere glória para o seu nome, mas Deus vai ser glorificado através da sua vida em outras gerações, que é o que acontece conosco hoje, né? A gente olha para essas pessoas e isso... Eu me sinto pequenininho, né? Quando eu olhei as histórias desses homens, o que eles foram capazes de fazer no Mártir do Coliseu, nos Mártires do Coliseu, no livro tem a história de um menino ele começa, na verdade, com 12 anos, eu acho que ele é martirizado com 14 anos. E ele na verdade, a filha do rei que se agrada dele e acho que fica doente, e ele cura a filha do rei. Mas eu sei que no final das contas ele também uma fofoneta. Tentam matar ele uma vez, não consegue. Tentam de novo, não consegue. Ou seja, joga ele num negócio de fogo, ele não queima. Joga ele num negócio de azeite, ele não queima. Solta os leões, não come ele. Eu sei que ele consegue, Deus preserva a vida dele por 4, 5 ou 6 vezes. E aí no final, ou seja, o Senhor fala a ele, agora, ou seja, agora o Senhor pede a vida dele, na verdade. E aí ele morre. Então você vê que é na hora que Deus quis. Então as histórias são lindas, irmãos. Eu posso ficar aqui falando de histórias e mais histórias, mas o fato é que nossa fé é acrescentada por isso que eu quero que vocês tenham no coração de vocês, de que o Senhor ele é mais glorificado através dos nossos sofrimentos e quando nós passamos por alguma necessidade de alguma perda. Não que não seja quando a gente está passando por um momento muito mais, né? Quando a gente está passando dificuldade e nos mantemos fiéis aí. Amém?